Olá, boa tarde a todos. Pessoal, a gente vai começar o evento de hoje, o Time Tech. Eu sou a Marcela, sou diretora de operações da fábrica de software do Grupo Skill. E queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui hoje, porque esse é o nosso último evento dentro desse ano, tá? E eu sei que está muito corrido, então eu gostaria de agradecer de coração por vocês estarem aqui hoje com a gente, nossos clientes, nossos parceiros, amigos, porque vocês conseguiram um espacinho na agenda de vocês para estar aqui com a gente. A gente sabe o quanto que isso deve estar sendo difícil para vocês, assim como é difícil para a gente também, porque esse ano está sendo bastante atípico e a gente percebeu que o final de ano, então, nem se fala, né? Esse evento, o Time Tech, ele tem o objetivo de trazer para vocês algumas novidades, funcionalidades novas, implementações que a gente trouxe no decorrer do ano de 2021 e também de anos anteriores, que a gente percebeu que às vezes o cliente não estava sabendo, até mesmo os consultores, a gente sabe que é difícil acompanhar a evolução do produto. Então, o objetivo desse evento, e a gente estava devendo isso já há um tempinho para vocês, é justamente trazer essas atualizações e compartilhar com vocês para ajudar no usuário no dia a dia, a ter um ganho maior de produtividade, ou até mesmo evitar que ele cometa erros durante as suas operações. E na parte da consultoria, também apoiar para que vocês consigam trabalhar melhor as pré-vendas, escopo de projetos, de implantação. Tá? Então, esse é o nosso objetivo com esse evento. O formato dele vai ser bem parecido com o que a gente já vinha trabalhando nos eventos anteriores. Então, para quem participou e percebeu, a ideia é que ele seja um evento bastante interativo, que vocês consigam fazer questionamentos, perguntas, tirar dúvidas, fazer sugestões, até mesmo críticas, tá? A qualquer momento, não precisa esperar a gente abrir um espaço específico para isso. Então, quem tiver vontade, quiser também abrir a sua câmera, fica à vontade, porque a gente quer ver vocês, matar a saudade de quem a gente já conhece também, tá? E eu queria aproveitar também esse momento aqui para agradecer esse time que está aqui comigo hoje, que é a Viviane, o Gilberto e o Lucas, que vão apresentar aqui para vocês, e também o nosso time de marketing e comunicação, que está dando todo o suporte para a gente poder estar falando aqui com vocês hoje, tá? Vocês são sensacionais, muito obrigada aí pelo trabalho executado ao longo desse ano. Eu sei que a gente vai ter muito mais, não só agora, mas também para o ano que vem. Então, agora eu vou passar a palavra para a Vivi. Vivi, a bola está contigo. Obrigada. Tá mutado, Vi. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Lucas. Bom, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer, né, a Marcela agradeceu, mas eu gostaria também de agradecer a presença de vocês, né. Eu sei que muitos de vocês têm nos acompanhado aí nos eventos que a gente tem feito do Skill Class, então a gente quer que vocês continuem aí no próximo ano junto com a gente tem bastante coisa bacana aí preparada para o ano que vem, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho para vocês de novas funcionalidades que nós liberamos, não só neste ano, como a Marcela comentou, mas também em anos anteriores, tá? Porque a gente percebe que às vezes realmente essa informação ela não chega até vocês, não chega até o cliente, às vezes vocês não sabem que existe dentro do Triple ou do T10. Então, eu vou começar com uma funcionalidade nova. Essa daqui, sim, ela é nova, ela foi liberada esse ano, que é um relatório, a gente está chamando de relatório de apoio, mas basicamente já é o cálculo do imposto, tá, gente? Então, isso é para imposto de renda e contribuição social do lucro presumido. Esse cálculo, né, o sistema ele faz um cálculo com base numa configuração que é feita anteriormente. Então, nós temos aqui, esse módulo ele fica dentro de Profis, relatórios, né, relatórios de apoio RPJ e contribuição social. Quando vocês entrarem na tela, aqui do lado, direito, no cantinho direito, tem ali um botão de configuração. Então, nessa configuração, você vai indicar ali onde estão as informações, onde estão os valores que o sistema precisa considerar para fazer o cálculo, tá? E aí você consegue dizer o que é receita, o que é dedução, o que é retenção, né? Onde estão as receitas, você vai informar a conta, onde estão as deduções, onde estão as retenções também. E o sistema ele vai fazer o cálculo, vai gerar o relatório para vocês de acordo com o período que foi informado. Tá ok? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Então tá bom. Então esse daqui é um relatório bacana, um relatório que muita gente, sempre pediu pra gente, né, sempre pediu o cálculo aqui do imposto de renda da contribuição social, então para o lucro presumido a gente tem basicamente já o cálculo pronto. Outra funcionalidade que nós temos, que já tem um tempinho, eu acho que essa daqui foi do começo do ano,
final do ano passado, começo desse ano, é o relatório dos impostos retidos. Então, nós temos aqui a opção, né, de gerar esse relatório pelo Triple One, fica dentro de Profis Relatórios também. E a base dessas informações são as retenções que estão ou nos documentos fiscais, né, que foram lançados dentro do SAP, ou nos recebimentos ou pagamentos. Por que recebimentos ou pagamentos? Porque a gente gera tanto o relatório, de serviço tomado, como de serviço prestado também. Então, se você quiser conferir, os impostos que foram retidos aí, nos recebimentos, você também consegue tirar por aqui, consegue verificar por aqui, tá ok? E outro ponto importante aqui é que quando a gente fala de categoria de imposto, nota fiscal, você pode tirar o relatório tanto por data de lançamento, como por data de documento, tá bom? Então isso é uma funcionalidade, um relatório também que está aí para apoiar vocês na questão de conferência e apuração dos impostos retidos. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem me interromper, tá? Existem também, algumas, obrigações municipais, e a gente sabe que quando a gente fala de município, a coisa fica louca, né, porque cada município tem o seu modelo de nota, cada município tem uma obrigação diferente, layouts diferentes. Então nós liberamos aqui para efeito de, arquivos municipais, alguns municípios que exigem lá a declaração dos serviços retidos, tá? Dos serviços tomados, desculpa. Então, vocês conseguem fazer a geração desses arquivos. Nós já tínhamos a ADMS da Bahia, ela é antiga, tá? Então nem trouxe ela aqui, mas nós temos aqui para Belo Horizonte, para o município de São Paulo, para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, e também, recentemente, a gente liberou a GIS-remessa do tomador, que por enquanto está para os municípios de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Então, se vocês tiverem outras necessidades de outros municípios, ou até de municípios que utilizem também a GIS-remessa, entre em contato com a gente, porque a gente consegue também fazer a liberação para os demais municípios, tá bom? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui do Vanderlei, perguntando sobre o relatório de impostos retidos, a partir de qual PL ele está disponível. Eu não sei te dizer de cabeça qual foi a PL, tá, Vanderlei? Mas se eu não me engano, ele é do final do ano passado ou começo deste ano. E depois eu posso dar uma verificada aqui para você melhor, mas ele já é antiguinho, já, tá bom? Eu não sei exatamente o que você precisaria. Era só o relatório mesmo que você precisaria ou você precisaria de alguma coisa no relatório? Depois você coloca no chat aí para a gente entender melhor, mas ele já está há algum tempo liberado. Nós temos também a Declan e a DUB do Rio de Janeiro, elas foram liberadas também recentemente. Então, a Declan é uma declaração que tem algumas informações aí referentes às entradas, saídas e ICMS lá do Rio de Janeiro. E para a DUB especificamente, nós temos um relatório de apoio. Tem alguém que. Eu achei que tinha alguém querendo fazer alguma pergunta. Então, especificamente em relação à DUB, é um relatório de apoio, por quê? Porque a DUB lá no Rio de Janeiro, você não tem como importar nenhum arquivo para alimentar, né? Você precisa entrar lá na plataforma do Estado lá e lançar as informações. Então, você consegue fazer isso com este relatório. A gente já gera as informações no formato para que você consiga fazer a digitação, né, lá dentro já da plataforma disponibilizada, tá bom? A gente também liberou essa parte da uma nova funcionalidade dessa integração com o Serasa. Então ela até integra esse serviço da consulta sobre as restrições financeiras lá com o Serasa. Basicamente, você vai colocar algumas configurações da empresa, usuário e senha das informações que você já tem lá contratado com o Serasa, e aí você consegue fazer uma busca dos seus parceiros de negócio nessa tela da administração de consultas, para poder verificar qual é o score, as informações já justamente da Serasa relacionado ao seu parceiro de negócio, no caso ao seu cliente, ao seu fornecedor, enfim. E aí ele já vai fazendo já a consulta ligado diretamente com esse serviço da Serasa. Tá? Isso está dentro do T10 Extreme, tá? Só um ponto importante também. Só um complemento também, Giba, a integração do Serasa,
não podemos esquecer que o Serasa ele é pago, tá? Então, assim, tem que ter a conta no Serasa para poder usufruir, tá? Então, não adianta só o lado do add-on se você não tiver o contrato junto ao Serasa para utilizar o serviço deles, tá bom? Bom, Só antes de você entrar na Demed, claro. o Vanderlei ele complementou a pergunta falando de que do relatório de imposto retido é uma solicitação de um cliente que não trazia todos os impostos retidos. A gente pode dar uma verificada, tá, Vanderlei? Eu sei que teve uns chamados desses de cliente pedindo que não apareciam os impostos retidos. No caso, eram os impostos de PIS/COFINS e SLL, que são impostos do pagamento, né? E que a nota não tinha sido baixada ainda, não tinha sido paga e nem recebida. Então, por isso que não tinha no relatório, não aparecia, não aparece no relatório esses impostos retidos, porque não houve a retenção, né? A retenção é feita no pagamento, tá? Se for esse cenário, essa é a informação que eu posso te passar. Se não for, depois entre em contato, manda o número do chamado que a gente dá uma olhada para você, tá bom? É Desculpa, só Vivi, pode continuar. imagina, complementando essa questão do imposto retido, o que que é importante, né? O sistema, o Triple ele vai gerar o relatório de acordo com a configuração que foi feita lá do imposto retido do SAP. Então, se tiver lá a configuração, como o Lucas falou, de pagamento, ele só vai gerar quando aquela nota for paga, né? Se a configuração do imposto for nota fiscal, aí a gente gera, obviamente, com base na nota, tá bom? Em relação a uma obrigação federal, a gente tem a obrigação chamada Declaração de Serviços Médicos e de Saúde, DEMED, é uma declaração bem específica para essa área, né? E nós geramos ela com base lá nos valores que são recebidos, né? A gente precisa informar ali para a Receita Federal o quanto a empresa recebeu, né, de cada cliente, vamos dizer assim. A DEMED, ela é quem presta serviço e também para as administradoras aí de planos de saúde. Hoje nós atendemos aqui os prestadores de serviços e nós geramos esse arquivo, obviamente, com base naquilo que está recebido. Então, se tiver informação dentro do SAP, né, o recebimento ali gerado pelo SAP, a gente carrega para a obrigação, tá? Eu acho que esse daqui são poucos clientes que usam ainda. Ainda na verdade, isso aí acho que não foi do ano passado, né? Mas nesses últimos anos a gente fez a liberação da MDFE, no caso que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, onde que é um documento eletrônico utilizado para transporte de mercadorias, né? No começo desse projeto, até apenas transportadoras que utilizavam MDFE, em cima de CTE, e depois veio que empresas que fazem transporte com carro próprio também devem emitir MDFE, e foi nesse contexto que liberamos MDFE. Então, atualmente já temos, ela é gerada, impressa, tem todo o controle e gestão, mas está limitado apenas em NFE, apenas para empresas que emitem NFE, tá? Então, já está disponível, você consegue gerar MDFE tanto para notas emitidas no Triple One, como notas de terceiros que não foram emitidas pelo Triple One, né? Desde que estejam dentro do SAP com o modelo de NFE. Ainda recente, ainda no ano passado, se não me engano, também desenvolvemos a GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimento, é, para 3 operações distintas, né? O ICMS-ST, o FCP e o diferencial de alíquota para consumidor final. Tá? Nos 3 cenários são as guias, quando você emite a guia por operação. Porque se você tem essas informações, você tem que fazer a guia para outro estado. Se você tem a inscrição estadual no outro estado, você gera por apuração. E aí é outro cenário. Você tem que gerar a apuração, você tem a GIA, ST. Então, nesse caso, são para esses 3 impostos em operações. Tá? A gente atende todos os estados, exceto São Paulo, porque todos os estados têm web service. São Paulo é o único que não possui web service, ele ainda ser obrigado a utilizar a própria ferramenta do estado de São Paulo para gerar a GNRE, então é o único que a gente não atende, mas todos os demais estados já estão homologados, já estão funcionando, tá? E no caso do GNRE, a gente faz a geração
da guia, a emissão, né? Você consegue imprimir ela e contabilizar essa guia também mediante configuração, contabilizando um fornecedor contra uma conta da despesa, que seria do imposto, justamente para gerar o contas a pagar da guia. Deixa eu só complementar, Lucas. Essa geração também pode ser feita em lote, tá, pessoal? Então, a gente tem uma funcionalidade aqui dentro que você consegue fazer isso em lote também. Aqui você consegue fazer, né, a emissão aqui individual, mas também ela já tá preparada para fazer em lote. Exatamente. E outra coisa é que, como o Lucas comentou, quando você é obrigado a fazer o recolhimento por guia, você vai fazer GNRE. Quando você tem uma inscrição no outro estado, né, você tá no estado de São Paulo, você faz uma inscrição lá no Rio de Janeiro, você não precisa fazer aqui a emissão de guias por nota, você pode esperar acabar o mês e fazer uma apuração, tá? E aí você precisa entregar uma declaração chamada de IST. A gente não colocou ela aqui, mas nós também atendemos, tá? É uma declaração também que você precisa fazer quando você tem inscrição estadual em outro estado, né, divergente daquele que você está fisicamente habilitado, vamos dizer assim, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? A Fabiana está perguntando se a apresentação ficará gravada. Sim, a gente vai deixar ela gravada. Depois também a gente vai encaminhar o link para vocês e fica lá no canal do YouTube da Skill, que tem bastante coisa lá, tá? Todos os Skill Class que a gente fez esse ano também estão lá. Então tem bastante coisa bacana lá, vale a pena vocês darem uma olhada. E se vocês se inscreverem no canal, toda vez que sobe um vídeo novo, vocês recebem lá a notificação. Então vocês ficam sabendo aí do que a gente está liberando de vídeos novos lá também, tá bom? Bom, em relação ainda à parte federal, né, falando um pouquinho aqui da parte federal, essa obrigação ela não é recente no Triple A, ela já está aqui, já deve ter uns 3 anos, 4 anos, acho que talvez até um pouquinho mais. Mas por que a gente trouxe? Porque tem muita gente que não sabe que a gente gera. Quando a gente fala de DIRF, a DIRF ela é uma declaração dos impostos retidos, né? Então, tudo que você fez de retenção durante o ano, você precisa declarar. E aqui, na DIRF, entra o que a gente chama de parte fiscal, que seriam todas as retenções aqui sobre os serviços tomados, né? E a parte de folha. Então, assim, a parte de folha, a parte de retenção, né, dos funcionários, isso é gerado pela folha de pagamento. E a parte fiscal, o EDON gera, o Triple gera. Então, a gente vai gerar aqui as informações dos serviços tomados de PJ, basicamente, tá? E lá, quando você abrir o programa da DIRF, você consegue importar 2 arquivos para fazer uma composição única e depois fazer o envio para a Receita. Tá bom? Outra informação, além da geração do arquivo, quando você clicar aqui para fazer a geração do arquivo, o sistema ele gera também um relatório para a conferência. Então, tem um Excel junto lá na pastinha, que tem todas as informações para facilitar aí também a conferência da DIRF por parte dos usuários. Ainda nesses últimos tempos lançamos o livro caixa digital de produtor rural, que é uma obrigatoriedade que os produtores rurais, PF, PJ, eles precisam emitir de acordo com suas fazendas, seus imóveis de produção rural, tá? É uma obrigatoriedade anual. Ela está vinculada também ao imposto de renda. No caso, se você for pessoa física e possui um arrendamento, alguma coisa em questão de produção rural, você tem que gerar essa informação para o seu imposto de renda. Então, a gente já fez o lançamento, a gente já fez o livro caixa, que é digital, gerado com base na contabilidade, nos documentos de marketing que forem necessários, isso mês a mês, como pode ver aí na tela, ele tem cada aba, tem o seu mês para você ter o controle, você podendo também fazer lançamentos novos em cima do livro caixa. Todo, como o nome diz, é baseado no caixa que você teve, ou seja, quanto de dinheiro que entrou, quanto de dinheiro que saiu, isso por imóvel, tá? Sendo que se você tem um imóvel que você tem sociedades, cada sócio tem que ter o seu livro caixa de acordo com o seu percentual da sociedade, tá? Essa é a parte do caixa digital.
E logo abaixo também já tinha lançado no passado, que não conhece, mas já tínhamos também o livro Caixa, que seria sem ser digital, né, um relatório para esse apoio, que é baseado também no relatório do livro do SAP. Bom? Pessoal, a ideia hoje não é a gente demonstrar aqui, né, obviamente, cada funcionalidade que a gente liberou, cada melhoria que a gente vai comentar. A ideia é que vocês saibam que existe, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvidas aí sobre o funcionamento, podem perguntar também, não tem problema. A gente tem um tempinho aqui no final, a gente abre o SAP, a gente mostra para vocês também, tá? Fiquem à vontade com relação a isso. Eu queria falar em termos ainda de novas funcionalidades do relatório de movimento fiscal. Ele também não é tão novo assim, mas ele estava, vamos dizer assim, que ele estava um pouquinho restrito. E é um relatório que hoje ele gera todas as informações referentes aos documentos que foram inseridos no SAP. Então, você tem as possibilidades de gerar movimentação de entrada e saída junto, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de entrada e saída. Aqui também tem a opção de você gerar só entrada ou só saída, né? Obviamente, de acordo com o período ou faixa de data que você selecionar. E aqui os modelos. O que a gente gera nesse modelo? O relatório completo, que são todos os documentos que foram inseridos no sistema, tá? Aqueles documentos Brubbles lá, que não tem modelo fiscal, vamos dizer assim. A gente tem a opção aqui de ser um relatório com base no livro fiscal, que aí sim, tudo que é escriturável no livro fiscal, ele vem para esse relatório, só o que é escriturável lá, né, que são os documentos fiscais, né, e a gente tem aqui documentos, os livros fiscais mais a NFSE, então você tem essas 3 opções aqui de relatório para tirar. E esse relatório, ele é bem completo, ele tem informações da nota, de quem é destinatário, né, de quem é o fornecedor, todos os dados do documento, número de nota, série, chave de acesso, os dados do item, descrição, a utilização, né, que foi inserida dentro do sistema, que foi usada aqui dentro do sistema, o código de imposto, que mais? A gente tem toda a parte de impostos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, até o ISS, tá bom? E a Fabiana está me perguntando aqui, né? Já está na ansiedade aqui, perguntando se o relatório vai ficar liberado para todo mundo. Eu queria chamar a Marcela para dar essa notícia aqui para vocês. Má? Então, vamos lá, Fabiana. É isso aí, a gente liberou esse relatório para todos, tá? Como ele é controlado por licença, se tiver algum cliente ou, enfim, que ainda não tem esse relatório, essa funcionalidade disponibilizada, é só entrar em contato com o nosso comercial aqui, tá? Ou via parceiro também, e aí a gente faz a liberação, tá bom? O relatório é super útil, a Viviane comentou aqui um pouquinho, ele foi desenvolvido com base aí nas solicitações de clientes, então todo mundo que gosta aí de manusear um Excel e trabalhar a organização das informações da forma como prefere, esse relatório é bem útil para isso. Obrigada, Vivi. Imagina, obrigada, Má. É isso aí, gente. É um relatório bem completo, como eu falei, né? Ele traz uma série de informações e você consegue ali, como é um Excel, você consegue ali ir puxando o que você precisa, e filtrando, né? Ele tem CFOP também, então você consegue ir filtrando as informações dele. Ele é muito utilizado, obviamente, para conferência, né? Conferência gerencial principalmente, porque o que a gente tem de relatório, vamos dizer assim, fiscal, né? Porque o Tripon ele nasceu com uma ideia inicial de atender a parte fiscal, né, a parte de obrigação acessória das empresas, mas a gente tem com o passar do tempo, inserido coisas aqui que efetivamente são funcionalidades para auxiliar o dia a dia dos usuários, né, dos contadores aí, do pessoal da parte fiscal que sofre bastante, né. Então esse relatório é para isso, é realmente para ajudá-los na conferência, na apresentação de informações, de repente, para um gestor, para uma auditoria também. A gente sabe que os auditores também pedem bastante informações aí diferenciadas para poder fazer as conferências deles. Então esse relatório eu acho que ele é muito útil e assim, acho que para todo mundo, acho que não tem exceção aqui de quem não vai usar esse relatório, tá bom? Bom, em relação ao que a gente liberou de funcionalidades, vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora então sobre as melhorias e o Giba vai começar falando para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem de NFE.
Isso. Nós liberamos algumas melhorias relacionadas até mesmo o envio de e-mails, não só de e-mails, mas também da nota em si, da NFE automática. Então, o que acontece? Eu gosto até de comentar que, dependendo de como for a configuração do cliente e o tipo de automatização que ele quer, a gente já vai estar fazendo todo esse processo a partir do momento que é inserida uma nota fiscal. Então, a gente tem o serviço de envio automático da NFE, onde vai fazer o envio diretamente para a Cefaz essa nota, vai lá, vai também fazer o retorno desse documento e já vai trazer essa nota autorizada. Então, todo esse processo de envio para a Cefaz já vai ser feito todo automaticamente esse processo. Além disso, o que acontece? Tem a questão da comunicação a partir do momento que essa nota foi autorizada, que aí entra o envio do e-mail. Então, a gente já fazia já o envio do e-mail para o cliente automático. Só que aí, assim, algumas funcionalidades que a gente colocou junto agora é também a questão da autorização do envio desse e-mail também para a transportadora. Então, se lá na nota fiscal você colocar a informação lá da transportadora, tiver o e-mail, então a gente vai disparar um e-mail com essa informação da nota autorizada para o cliente final e também para a transportadora. Então, esse e-mail já vai automaticamente a partir do momento que a nota for autorizada. E eu gosto até de comentar que, assim, essa parte da automatização é bem legal porque você mapeia o processo do cliente, onde você vai conseguir fazer, a partir do momento que inseriu, então, fazer o envio e o retorno automático da nota. Então, eu já mando o e-mail para o cliente e para a transportadora, que é quem precisa saber dessas informações, né, para poder dar continuidade no processo, enfim. E também tem o ponto do cliente também. Às vezes, por exemplo, ele precisa dessa impressão, por exemplo, do DANF, para poder mandar isso para o setor dele para fazer a separação dos produtos. Então, a gente já tem já uma configuração onde já vai fazer a impressão desse DANF automaticamente quando a nota for autorizada por uma impressora que você configurar. Então, aí imagina só, então isso já vai mandar para o setor lá de separação do produto. Vai salvar também o PDF desse dump automaticamente, se você quiser colocar a partir do momento que foi autorizado. E fora salvar o XML, esses pontos aí que a gente já fazia antes. Então, todo esse processo de autorização, envio de e-mail para transportadora, impressão, salvar o PDF do DANF, tudo a partir do momento em que você autoriza a nota. E aí, autorizando a nota, como eu já vou fazer automaticamente com esse serviço, então todo esse outro, o resto do processo é automatizado. Eu só vou me preocupar o quê? Na hora que eu vou inserir a nota fiscal de saída, tá? Outro ponto também que a gente fez uma melhoria também é sobre o preenchimento automático dos códigos do benefício fiscal. Então, isso ele vai estar dentro ali da parte da NFE ou dos códigos dos benefícios fiscais, onde a gente vai fazer esses cadastros do código do benefício e colocar justamente quais são as regras, e aí ele já vai fazer esse preenchimento automático para você, conforme as regras que você colocou, tá? Então, é assim, só basta fazer o cadastro uma única vez, colocar as regras e ele já vai fazendo esse cadastro para você automático, tá? Pessoal, esse código do benefício aqui, ele é exigido por alguns estados, né? E isso tem que constar na nota fiscal. Então, para quem tem essa necessidade, dá para avaliar ali as variáveis que a gente liberou aqui, né, com o código do item, descrição, e colocar aqui o código do benefício. Tem uma série de variáveis aqui que você pode combinar para que quando você inserir a nota fiscal, o sistema já puxe essa informação direto para a nota, tá bom? É bem útil, isso é bem, bem útil mesmo para quem precisa entregar essa informação na nota. E uma melhoria também que a gente liberou, no caso agora falando de nota de serviço, lá no arquivo de configuração, a gente vai ter uma tag chamada Código de Tributação no Município. O que acontece? Vamos supor, eu faço a prestação do serviço, vou dar o exemplo de uma escola. Uma escola, a prestação de serviço dele vai ser sempre no município, dentro do próprio município. Mas às vezes eu tenho um aluno que é de outro município, por exemplo. Então, lá no cadastro do parceiro de negócio, vai estar o outro município, certo? E aí, quando eu vou até inserir o documento de marketing, né, o código do estado e do município vai puxar lá do cadastro
do parceiro de negócio. Nesse caso, o que acontece? A gente liberou justamente essa funcionalidade, e aí já para alguns municípios já está pronto, no caso é Belo Horizonte, Itajaí, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos, Santos e São Paulo. Eu já vou assumir automaticamente onde que o local da prestação de serviço, que geralmente é colocado lá no código do estado do município, já seja o próprio município que eu estou fazendo o envio dessa nota fiscal. Então, isso é muito útil para eu não ter que ficar lá alterando. Às vezes eu tenho uma rejeição que é justamente por causa disso, porque o endereço do meu parceiro de negócio está de outro estado e município, e aí eu preciso alterar isso para poder fazer o envio correto da nota fiscal. Então, com essa regra, então, nesses cenários onde a prestação vai ser sempre dentro do meu município, eu consigo já automatizar para que eu sempre mande as notas de serviço dessa maneira, tá? E eu vou até estender um pouquinho, linkar alguma informação lá que a gente falou lá da NFE, do envio automático, tá? Apesar de não estar aqui, mas o envio da nota de serviço também para os cenários de web service, também das prefeituras de web service, também faz o envio automático, e aí também já está disparando já também os e-mails para os clientes também das notas de serviço. Gosto de comentar isso daí também, porque também entra naquele caso lá da automação que eu comentei lá da NFE, tá? Ô, Giba, só para dar um testemunho aqui, o Newton Costa, ele está falando que essa funcionalidade funcionou muito bem e ele já está usando isso lá em Campinas, tá? Que bom, Que é bom legal. ouvir esse Bom, feedback. sim, com certeza. E assim, a gente tem essas prefeituras aqui embaixo que o Giba mencionou, mas a gente consegue colocar para qualquer prefeitura, tá, gente? Então, se vocês tiverem necessidade para algum cliente de alguma prefeitura específica, né, que a gente tem aqui a emissão da nota, vocês podem também abrir chamado com a gente aqui, que a gente disponibiliza também, tá bom? A gente faz por demanda, né? NFSC a gente acaba fazendo algumas coisas aqui por demanda mesmo, porque são muitas prefeituras que a gente atende, tá? Bom, falando um pouquinho agora de Profis, da apuração do Profis, a gente liberou uma funcionalidade que particularmente eu gostei bastante, que é a possibilidade de contabilização dos valores que são lançados aqui nessas informações complementares. Então, quando a gente fala de apuração de CMS, CMSST e IPI, a gente tem toda a parte que está na nota fiscal, ela automaticamente já está contabilizada pelo SAP, né? E aí, quando o cliente precisa inserir informações aqui complementares que não estão no documento, né, alguns valores aqui que entram para apuração que não estão lá no documento fiscal, ele insere nessas informações complementares. Então, o que a gente liberou recentemente? A possibilidade de contabilizar o que for inserido aqui. Obviamente que a gente tem uma configuração de contabilização, né? Então, você vai informar aqui por código de ajuste, né? Porque cada informação dessa daqui, você tem que ter um código de ajuste, e você consegue informar aqui as contas contábeis, né, para lançamento do débito e do crédito. Tá? Então, eu achei que ficou bem bacana. Então, você, por código de ajuste, você define aqui o crédito e o débito, e você consegue aqui embaixo clicar para fazer a criação do lançamento para todos os códigos, ou selecionar os que você quiser aqui e pedir para criar o lançamento. Também dá para fazer o cancelamento dos lançamentos contábeis, se precisar, tá? Vou ter que reabrir a apuração, esse daqui está errado, enfim. Você consegue também fazer o cancelamento do lançamento, tá bom? Então, para quem é contador aí, né, quem é da área fiscal aí, é bem bacana, acho que elimina bastante trabalho, né? Bom, outra melhoria que nós disponibilizamos aqui, que para mim é quase uma nova funcionalidade, porque esse tema é bem polêmico, é o cálculo padrão da parcela importada com base no módulo de produção nativo do SAP. Então, nós temos hoje, o sistema tem hoje, tá, a possibilidade de fazer esse cálculo. Vocês precisam informar aqui em configurações, né, informar que vai ser utilizado esse cálculo padrão do Triple A. Esse cálculo ele é feito com base, como eu já falei, no módulo de produção nativo do SAP e com base nas definições que nós fizemos com base no entendimento da legislação que está disponível hoje, tá? A gente sabe que existem N cenários, tá? E que em algum cenário talvez esse cálculo padrão não vá atender,
tá? Mesmo usando o módulo nativo de produção do SAP, talvez tenha alguma coisinha ali que não está atendendo, não está sendo atendido, justamente porque é uma questão como eu falei, né, aqui é polêmico, né? A gente tem uma série de informações, aqui uma série de variáveis para esse cálculo, então pode ser que não atenda. Aí vocês precisam efetivamente usar aquilo que a gente já disponibilizou, que é uma função aí que você consegue personalizar, tá bom? Mas assim, nós temos um cálculo, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente considera para esse cálculo está disponível no manual. A gente tem um tópico, uma seção só para dizer como nós estamos fazendo esse cálculo padrão do AAA, tá? A Fabiana está perguntando se essas melhorias e os novos produtos já foram inseridos nos manuais. Já sim, Fabi, está tudo já nos devidos manuais já. Tudo direitinho. Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um portal de documentos, né? Se o Giba puder colocar aí no chat o link dele, a gente tem um portal de manuais, então a gente tem todos os manuais lá, FAQs também, então vocês conseguem fazer a consulta por lá, que é até mais fácil, tá bom? Bom, outro módulo que nós temos, já faz um tempinho também, mas nós percebemos que tem muita gente que não conhece, e a gente fez algumas alterações nele recentemente, é o controle de ICMS do ativo, o CIAP. Esse módulo é um módulo para controlar o ICMS dos ativos, né, dos bens permanentes aí da empresa, quando ela tem direito a isso. É um módulo que está totalmente integrado ao ativo fixo do SAP. Então, quando você insere um ativo fixo no SAP, você tem uma nota fiscal de entrada com esse ativo, o sistema já carrega para essa tela, e daqui você consegue fazer a apuração aí mês a mês, e ele já gera também as informações para o bloco G da FD fiscal, porque toda essa parte de ICMS sobre ativo, ela tem que ser escriturada no bloco G lá da FD fiscal. Nós fizemos uma alteração, nós estamos lendo, para cada item a gente lê, tem um campo de usuário lá indicando a quantidade de parcelas, né, que você pode aproveitar esse ICMS, porque você não pode pegar o ICMS e aproveitar ele todo, né, sobre o ativo. Então, a gente tem lá uma quantidade de parcelas que você pode aproveitar. E como existem cenários diferenciados, né, a gente teve recentemente um cliente que podia aproveitar no cenário dele, no caso dele, em uma parcela, ele podia já fazer, né, o aproveitamento de tudo. Então, nós fizemos uma alteração para ler exatamente essa quantidade de parcelas, tá? Então, você consegue colocar a quantidade por item, né? Porque antes a gente tinha essa quantidade, ela era feita de uma forma geral, vamos dizer assim, para o ativo geral, e nós fizemos agora lendo por item. Então, por item, a gente lê ali a quantidade de parcelas para fazer aqui a apropriação mensal deste ICMS. Bom, eu falei que ele está integrado ao módulo de ativo fixo, mas nós estamos liberando, vamos liberar aí no final agora de dezembro, começo de janeiro, uma melhoria, ela já está pronta, tá? É uma alteração a pedido de um cliente nosso, para que a gente consiga fazer também um link com alguns itens de estoque, ou por meio de algumas planilhas ou tabelas especificamente. A gente tem alguns clientes da área de telecom que tem uma particularidade para apropriação desse crédito, né? Porque eles têm alguns itens que não entram direto para o ativo, eles entram como estoque, e depois quando eles montam lá o kit para ir para a casa do cliente deles, né? Aí sim que eles ativam isso para fazer controle, só que eles podem tomar crédito já na entrada do bem, só que esse bem está entrando como estoque. Então a gente fez uma adaptação aí, que a gente vai liberar, e provavelmente a gente vai ter um skill class só falando desse controle do ICMS do ativo, tá? Então fiquem atentos aí, porque a gente deve fazer isso já no começo do ano, janeiro, fevereiro, a gente já deve ter um skill class só realmente para falar para vocês como funciona, né? E essa melhoria, essa novidade que a gente trouxe aí a partir agora do final do ano, do começo do ano que vem, tá bom? Bom, outra funcionalidade que a gente tem aí, que foi uma melhoria que nós fizemos, ela já tem um tempinho também, mas a gente percebeu que muita gente não conhecia, é a geração em lote desses registros, tá? O que são esses registros? Para algumas situações, aí cada estado também tem a sua própria legislação, as empresas elas precisam detalhar, né, fazer um detalhamento por documento,
de ajustes ou algumas informações, né, que podem ou não afetar aí o valor do imposto. Tem coisas que não afetam o valor do imposto, mas ela precisa colocar esse detalhamento lá no documento, para gerar esses arquivos. Na realidade, essa informação ela não vai no XML do documento, tá? Pelo menos não até agora. A gente não sabe o que pode vir no futuro, mas por enquanto ela não vai. Mas é uma informação que ela vai na FD fiscal. Mas ela precisa estar escriturada na FD. Então, assim, imagina, né? O cliente ficar entrando no documento a documento para colocar essas informações. O que nós disponibilizamos aqui, que já tem um tempinho? Vocês conseguem aqui exportar uma planilha, então exporta uma planilha no formato que a gente precisa. Obviamente, vocês vão selecionar aqui os documentos, né? Então, por período, por CST, por CFOP, enfim, vocês vão, com base nesses filtros, selecionar os documentos que vocês precisam colocar essas informações aqui. Exporta essa planilha, então a planilha ela vai com essas informações dos documentos, dos itens, enfim. Vocês conseguem inserir ali de forma, né, em lote já de uma vez todas as informações e depois importam novamente. Quando vocês importarem, isso já vai para o documento, já fica registrado no documento e quando gera a FD fiscal, essa informação também vai ser escriturada por documento, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, vamos falar da melhoria que a gente liberou para o FD Contribuições. No caso, começamos a gerar agora os registros M400 e M800 e seus respectivos filhos, M410 e M810, que são as informações em cima do bloco de apuração da FD Contribuições, que é o bloco M, mas no que tange as receitas isentas, né? Isentas, suspensas. Então, é um módulo dentro da FD Contribuições, onde você gera essa apuração, a gente vai buscar os documentos emitidos e gerados dentro do SAP, de acordo com o CST vinculado ao item, para montar esses registros. Então, a gente tem um registro que seria o da empresa, já que contribuições ele é consolidado, então eu trago da empresa. Depois, no grid do meio, né, no bloco do meio, a gente separa isso por filial do SAP, até para você ter um registro, aí, um controle gerencial, e dentro disso, depois temos o detalhamento que é M410, M400 referente ao PIS, M800 referente ao COFINS, mas é a mesma informação. Antes Ok? que vocês perguntem da apuração toda do PIS e da COFINS, espera um Deixa pouquinho, a Marcela eu tem uma perguntar. notícia. Não, deixa a Marcela. Espera um pouquinho, a Marcela tem uma notícia para dar para vocês lá no final, tá bom? Mas aí já é spoiler, deixa lá pro fim. Não, sem spoiler. Já demos, É, né, Lucas? Já Sem demos. então, spoiler, não, gente. não. Bora, segue. Bora, Vamos lá. vamos lá. Bom, pessoal, em relação a ECD, nós trouxemos aí esse ano uma melhoria referente aos códigos de aglutinação. O que é esse código de aglutinação, né? Ele é utilizado para a geração da ECD, na geração da ECD, para totalizar lá as informações, os valores das demonstrações. Então, para o balanço, para a DRE, para a DMPL e DLPA. Então, a Receita Federal, quando a gente gera um balanço lá dentro, a gente não gera por conta contábil, né? A gente gera lá por código de aglutinação. O Triple A, ele já faz, né, continua fazendo ainda, essa geração, ele cria aqui automaticamente um código de aglutinação para gerar as informações. Mas nós disponibilizamos esse ano a possibilidade de vocês customizarem esses códigos, né? A gente teve alguns cenários aí esse ano, e aí foi necessário efetivamente a gente disponibilizar essa customização. Customização, assim, vocês vão dizer, né, quais são como que a gente vai aglutinar essas informações. Então, vocês podem fazer isso por conta contábil. Então, tem um campo de usuário aqui lá no plano de contas, né, que você consegue colocar por conta contábil qual é o código de aglutinação. Ou quando você fizer lá o relatório financeiro, você criar um balanço, uma DRE, esse campo código da conta nós vamos utilizar para fazer a aglutinação também das informações, dos valores. Então, existe a possibilidade, tá? Isso já está no sistema, tudo que a gente está falando aqui já está no sistema, tá, pessoal? Então, existe a possibilidade de vocês fazerem a customização desses códigos de aglutinação, tá bom?
Outra melhoria que nós disponibilizamos em relação a ECD é a geração tanto para sócio ostensiva como para SCP, né. Então, para quem não sabe, SCP é Sociedade em Conta de Participação, é uma forma jurídica, uma forma da empresa ser criada, tá, existe, ela está prevista no Código Civil. Ela é uma empresa que a gente fala que é despersonificada, então ela não precisa ter contrato social. Até um tempo atrás não precisava de CNPJ, mas a Receita Federal passou a exigir o CNPJ dessa empresa também, porque na realidade ela é um contrato, né, basicamente ela é um contrato entre uma empresa, entre alguns sócios ou sócios que são chamados de sócios ocultos, né, e tem um fim, né, ela tem uma finalidade, né, isso é muito usado, por exemplo, no ramo, imobiliário, né, quando as empresas vão fazer construções, então elas criam SCPs com aquele objetivo, normalmente ela tem, um fim determinado, né, enfim. Mas a Receita Federal passou a exigir o CNPJ dessas empresas. E com isso, ela passou a exigir também que cada empresa faça entrega daquilo que lhe cabe. Então, a sócia ostensiva, ela tem que fazer, ela é a responsável por toda a parte administrativa, tributária da SCP, mas ela tem que gerar a obrigação dela, né, a ECD dela, e tem que gerar também, e tem que gerar de forma separada as informações da SCP. O que nós disponibilizamos dentro do sistema? Essa geração, tá? Então, vocês podem fazer a geração de SCPs que estão cadastradas no SAP como se fosse uma filial, tá? Isso, enfim, tem empresa que está desse jeito, tem empresa que não está. Mas o que eu queria dizer é que a SCP não precisa estar cadastrada no SAP. Vocês podem fazer, por meio do cadastro, vocês vão identificar quem é a sócia ostensiva e quem é a SCP. Lembrando que ela não precisa estar no SAP, ela pode estar, mas ela não precisa. Se vocês tiverem essa SCP dentro do SAP, né, dentro do sistema, como se fosse uma filial, vocês tiverem os lançamentos separados, vocês conseguem fazer a geração da ECD dessa forma, porque ela já está separada, como se fosse uma filial, né? Isso é meio que óbvio, né? A gente só precisa aqui, nesse cadastro, fazer o vínculo com a sócia ostensiva, porque é uma informação que vai, tá, na ECD, ou não. Ou se vocês tiverem os lançamentos lá misturados, né, a sócia ostensiva é quem está pagando as despesas da SCP e é quem está lançando na própria contabilidade essas informações, vocês conseguem também fazer a geração das duas entregas aqui. Como isso, né? Fazendo uma classificação desses lançamentos. Então, vocês precisam identificar para a gente, identificar para o sistema, de quem é aquele lançamento, né? Então, aquela despesa que eu estou pagando é da sócia ostensiva ou é da SCP? Vai identificar quem é, e aí quando fizer a geração da ECD, vocês vão selecionar, obviamente, uma ou outra, e a gente já vai entender, o sistema já vai entender o que ele precisa montar aqui de informações, tá? Então, o que eu queria deixar claro para vocês? A gente gera a sócia ostensiva, gera SCP, a SCP não precisa estar no SAP, e os lançamentos, se estiverem todos juntos, vocês conseguem fazer uma classificação para a gente separar os lançamentos e gerar o que é de cada uma, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui? Então, vamos embora. Falar de uma melhoria no nosso módulo do importador de arquivos digitais. O que acontece? Agora, nesse módulo, a gente consegue fazer a importação de XML da Prefeitura de São Paulo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Lá nas configurações, só para o próximo vídeo. Nas configurações, eu vou conseguir habilitar a importação das notas recebidas de São Paulo, e aí essa comunicação a gente já faz direto pelo web service da prefeitura, e colocando o certificado digital, claro. E aí o que acontece? O único ponto é que eu preciso ter o cadastro na Prefeitura de São Paulo para poder conseguir fazer essa consulta, tá? Eu consigo até copiar o certificado cadastrado lá no outro módulo do administrador de documentos, mas aí com isso existe essa possibilidade, então, da gente começar a trazer esses XMLs das notas fiscais da Prefeitura de São Paulo já para o importador, e aí a partir daí fazer já a validação e incluir, gerar no meu documento, minha nota fiscal de entrada dos meus serviços da Prefeitura de São Paulo, tá?
E também nós tivemos Deixa eu, algumas. deixa eu só Pode complementar falar, aqui, Gui. Giba, eu não sei se ficou claro, mas assim, pessoal, se vocês tiverem o XML na mão, você consegue fazer importação, Sim. né? Agora, para baixar é o que o Giba falou, aí precisa ter o certificado, precisa ter cadastro na prefeitura, enfim, mas o sistema ele já está preparado para fazer essa importação do XML de São Paulo, tá bom? Se você tiver o XML em mão, você pode clicar lá em importar e selecionar o XML. Mas aí o que acontece? Se você tiver já o cadastro, você vai conseguir fazer como se fosse no administrador de documentos, fazer aquela consulta já direto no web service da Prefeitura de São Paulo. Tá? E algumas, né, que foram bastante melhorias que nós liberamos no administrador de documentos esse ano. Então, algumas aqui que a gente está listando aqui. Então, vínculo com o código do item do XML com o código do item do SAP. Então, o que acontece? A gente tem aquele cenário onde eu fazia o vínculo pelo número do catálogo do parceiro de negócios. Mas aí eu tenho alguns casos que não, é o mesmo número do item, né? Por exemplo, se eu estiver transferindo de uma filial para outra filial, às vezes é o mesmo código, porque às vezes é o mesmo sistema. Então, como é que eu faço? Então, eu consigo utilizar essa opção para eu vincular pelo próprio código do SAP mesmo, e eu consigo determinar isso até mesmo por as exceções, no caso, as exceções que não entram nesse cenário. E aí possibilita até mesmo utilizar o catálogo em alguns cenários e o vínculo pelo código do item mesmo do SAP. Tá? Outra funcionalidade que ajudou muito, até mesmo para a gente utilizar o administrador e aí fazer a geração, é o vínculo da nota fiscal, da NFE, com o pedido de compra. Então, eu já consigo fazer esse vínculo para a hora que eu for fazer a geração do documento lá no administrador. Ele já faz esse vínculo com o pedido de compra. E aí, como fazer isso? Se for no caso da NFE, se o XML tiver aquela tag XPED preenchida, ele já vai trazer o número da nota automaticamente. E aí a gente vai ler ou do campo do número do pedido do próprio SAP, ou daquele campo que é o número de referência do fornecedor. Tá? E até mesmo, por exemplo, no caso de CTE, eu posso lá informar manualmente qual que é o meu pedido de compra e já fazer o vínculo da CTE também com o pedido de compra, né? Que no caso do CTE, como a gente não tem uma tag específica para poder trazer qual que é o pedido, então fica um pouco mais complicado para a gente fazer isso automaticamente, mas é possível já fazer vínculo do pedido de compra, tanto das NFEs quanto para as CTEs no administrador de documentos. Outro ponto também que foi uma melhoria que a gente liberou é a conversão da unidade de medidas do XML no SAP. E aí o que acontece? Nessa conversão, que é o famoso, eu compro em milheiro e estoco e faço meu estoque em unidade. Então, eu consigo fazer esse cadastro de duas maneiras. A gente habilitou um cadastro no próprio catálogo, no próprio cadastro do parceiro de negócios, onde eu consigo utilizar ou aquele padrão de conversão mesmo do SAP, que tem, né, aquele padrão para poder fazer conversão, ou o manual mesmo, onde eu coloco qual que é o fator de conversão, né, qual que é a unidade de medida que o meu fornecedor está emitindo para mim e qual a unidade de medida que eu quero fazer o estoque e com esse fator de conversão. E aí, quando eu importo esse XML, quando eu trago esse XML lá da Cefaz no administrador, ele já vai fazer esse depara. Essa funcionalidade ele tem no administrador e no importador também, tá? Só para comentar isso daí que acho que é bom deixar frisado. Outro ponto também que a gente liberou essa melhoria no administrador foi o não preenchimento do campo modelo para o tipo de recebimento de mercadoria. Isso é muito útil porque quando eu vou fazer, tem muitos clientes que fazem aquele processo em que eu recebo, eu faço um recebimento de mercadoria, então eu dou entrada, a primeira entrada minha no SAP é justamente pelo recebimento de mercadoria. Então o administrador de documentos ele vai lá e gera
o recebimento de mercadoria. E aí depois uma pessoa do fiscal vai e copia para a nota fiscal de entrada. E aí o que acontece? Se eu trouxesse isso já direto para o recebimento, e aí depois gerasse, enfim, eu ia ter duas informações referentes às tributações, tudo. Então a gente habilitou essa opção para justamente ele não colocar a unidade e ele só vai trabalhar com o estoque mesmo. Então, para clientes que fazem esse processo de primeiro fazer o recebimento e depois a nota fiscal de entrada, ele vai funcionar bastante. Outros pontos que a gente colocou muitas melhorias também é na determinação de CFOP por utilização. No administrador de documentos, a gente tem essa parte onde eu consigo colocar uma regra de acordo com uma CFOP, que é a CFOP que está lá no meu XML, que o meu fornecedor emitiu, e aí eu tenho um conjunto de regras, que seria ou por item, ou por fornecedor, ou pelo parceiro de negócio, ou pelo grupo do item, o grupo do parceiro de negócios, que aí eu vou ter que determinar qual é o tipo de documento que eu vou utilizar e qual é a utilização. E aí, quando for gerar, vai trazer os impostos, enfim. E nós colocamos algumas outras opções. Então, por exemplo, no caso de CTE, a gente colocou uma opção para quando é frete de entrada ou frete de saída, aquele inbound ou outbound, ou até mesmo para poder verificar determinar isso de acordo com a empresa que é o destinatário do CTE, ou que é, no caso, o remetente também do CTE. Então, a gente colocou essas regras justamente para poder facilitar isso, para determinar corretamente a utilização e o tipo de documento quando a gente for fazer a geração disso lá no administrador de documentos. E tem até um outro ponto que a gente gerou na tela de visualização mesmo do administrador, nós colocamos novas colunas específicas para CTE. O que acontece? Eu tenho informação de quais são as notas fiscais vinculadas nessa CTE, qual a quantidade, o estado de origem, estado de destino dessa CTE. Eu consigo até ver exatamente isso por cada componente, os valores, eu vejo o valor total e o valor de cada componente. São colunas novas que a gente liberou isso no administrador de documentos para eu ter um controle maior aí do que eu estou recebendo aí de CTI. Então, empresas que utilizam muito CTI, isso está sendo bem útil. Tá? E, por fim, no caso, também foi incluído o modelo CTE-OS, e a possibilidade de geração do DUNF na nota fiscal de entrada. Então, a gente liberou essas funcionalidades também para conseguir trazer e importar a CTEOS no administrador de documentos e, no caso de uma entrada também do XML de uma NFE, a gente consegue gerar um DUNF. É o DUNF padrão do Triple One, tá? Mas pelo menos só ele gera justamente essa visualização do DUNF, porque tem muitos clientes que precisa e ainda vai, visualiza tudo, tem uma dificuldade às vezes, de ver o XML ou quer bater alguma informação, enfim, ele pega as informações e aí ele gera aquele DUNF padrão mesmo para poder fazer a visualização. Bom, nós liberamos também recentemente, esse ano, né, 2 novos produtos. O Lucas vai contar para a gente o que são esses 2 novos produtos. Bom, gente, novos produtos que liberamos esse ano. O primeiro, algumas pessoas a gente sabe que já conhecem, já temos aí alguns vários clientes já usando, que é o DocPay. O DocPay é o nosso produto de gestão financeira, de sistema financeiro. Ele foge um pouco do tradicional que a gente está acostumado de add-ons, que é a instalação dentro do SAP, toda a tela dentro do SAP, né? A gente decidiu seguir até recomendações da própria SAP de deixar algo não onerar o SAP, né? Deixar fora. Então, o DocPay é um sistema web, então você consegue acessar ele de qualquer local. Está integrado já inteiramente com o SAP, então todo documento de entrada, um conta a pagar ou conta a receber, ele é integrado com o DocPay. E no DocPay nós temos como principais funcionalidades, né? Toda a gestão de contas a receber, com emissão de boleto, já temos parte de QR Code do Pix no boleto, então você já consegue gerar o boleto com o QR Code de Pix para o cliente final. Toda a parte de tratativa sobre e-mails, então, quando você gera um boleto, já é enviado um e-mail para o cliente com o boleto. A integração já também com o Triple One, então
Se utiliza o Triple One para emitir nota, tanto de serviço quanto nota fiscal eletrônica, ao transportar para o DocPay, NFE, por exemplo, já é enviado o DANF e o XML. Então, o e-mail que sai do DocPay já sai com o DANF, XML e o boleto no mesmo e-mail. Você vai ter conta também com alertas de vencimento. Então, você consegue configurar para que há alguns dias, os dias que você definir, o DocPay envia um e-mail para o cliente final, alertando que o vencimento está próximo do boleto. Alertas de cobrança, então, após o vencimento, também é enviado o e-mail para o cliente. Alerta de pagamento, então você pode mandar até um e-mail também para o cliente, alertando quando você recebeu o recebimento. O DocPay conta com uma visão por cliente, você consegue liberar então para o seu cliente final um acesso ao DocPay, onde ele consegue recuperar os seus boletos. Toda a parte de contas a pagar, então pagamento via transferência, via boleto, via concessionária, tributos, todos esses tipos de pagamentos já estão incluídos. O DDA também já está funcional, então você importa o arquivo de retorno do banco de DDA e consegue fazer o vínculo do que você recebeu via DDA com o que você tem no SAP para ter a baixa. O extrato bancário com conciliação, então, uma vez você importa o extrato, ele vai para o SAP, já verificando se os lançamentos contábeis já existem, também referente ao extrato, então já faz a conciliação financeira. E tudo isso também está atrelado a uma automação via van. Então, temos um parceiro junto com a gente, onde a van bancária, né, que é essa automação dos arquivos bancários junto do banco, já é embutido no DocPay. Você não precisa ter uma contratação à parte, precisa fazer a habilitação, e aí a automação ocorre. Você gerar o arquivo de remessa no DocPay, e a própria van já envia esse arquivo de remessa para o banco. E quando o banco devolve um arquivo de retorno, o próprio van já importa no DocPay o retorno para processamento. É um sistema novo, está com um roadmap aí bem extenso e bem legal para atender todas as partes. Por exemplo, a gente está já encaminhando com contas a receber, para você também ter uma gestão não só de boleto, mas, por exemplo, das cobranças via transferência bancária. Temos para um futuro a questão de contas a pagar, de aprovação de contas a pagar dentro do DocPay. A habilitação, a geração de QR Code Pix de forma dinâmica, que são aqueles QR Codes utilizados apenas uma única vez, que você registra o QR Code, também estamos já em vias de estudo. Então, é uma ferramenta nova, mas é uma ferramenta que que a gente está bem empenhado e tem uns frutos bem legais. Ela é uma ferramenta muito boa. Quem não conhece, vale a pena. Conversa com o seu parceiro, se for um cliente. É, para apresentar, para demonstrar, né? Porque é um futuro que a gente está bem empenhado, tá? Só colocar até um adendo, Lucas, e essa questão da automação da van aí, eu vou até linkar com aquilo que eu falei lá no começo, lá da NFE e da NFSE, como ele tem essa integração com o Triple One. Então, aquilo que eu comentei lá no início, de eu fazer o envio e o retorno automático da NFE e disparar os e-mails, tudo, linka essa parte do DocPay aí também, que aí eu vou fazer justamente o envio dessa informação para o DocPay, e aí com a van vai fazer o envio desse dado para o banco, vai fazer o registro do boleto, o retorno também já automático, então eu tenho uma confirmação assim que o banco libera, eu retorno essa informação para o DocPay, para a SAP, enfim, e aí eu já disparo todas as informações para o cliente que precisa, o boleto, a nota, enfim, e dispara para a transportadora. Então você tem todo esse fluxo aí das minhas entradas automatizado e integrado, né? Triple One e o DocPay. Isso mesmo. Até pegando esse gancho que o Giba falou, né? Vocês conseguem imaginar o fluxo completo automatizado com o serviço de envio automático da NFE. Então, você digita a nota no SAP,
E o resto a gente pode deixar com a gente. O serviço envia a nota, autoriza, isso já vai ser enviado para o DocPay com o XML e o DANF da NFE. O DocPay já consegue ser totalmente automatizado, que ao receber isso, ele já gera, já coloca no arquivo de remessa, ou seja, ele já gera o boleto, já envia para o cliente o e-mail com o boleto, XML e o DANF, e já manda esse arquivo de remessa para o banco para o registro. E aí, uma vez que o banco retornar, registra o boleto, faz a baixa do boleto e até mesmo a van pega o arquivo de extrato. Então, até mesmo o extrato no final também é importado de forma automática pela van, o que também já traz toda a conciliação, tá? Para quem não conhece, sugiro que entre em contato para conhecer, para uma demonstração. Ah, já fizemos algumas, tá? Acredito que tenha vídeos, tá? A gente tem vídeos sobre o DocPay, então vale a pena para quem quer conhecer. Eu vi uma pergunta só aqui do Vanderlei, né? Que vocês têm um projeto em andamento com o DocPay, previsão de liberação dos manuais. Então, os manuais, a gente chegou a ter alguns manuais, a gente tem alguns manuais, estão disponíveis também na web, mas realmente está demorando porque tem muita coisa sendo lançada do DocPay e acaba demorando para confeccionar os manuais, né? Fora que a gente confecciona o manual, há mudanças no DocPay, há melhorias, então acaba se afetando. Então, mas estão em confecção. A Vivi é uma das responsáveis por isso, na parte dos manuais, então ela está bem a par disso. Tá andando, né, Vi? Sim, é como o Lucas falou, a gente teve, como é um produto novo, né, ele tem sido a cada dia aí surgir nova tela, tem alteração. Então a gente está aí correndo para liberar esses manuais para vocês, tá bom? Mas tem alguma coisa já na web, né, Lucas? A gente já tem Já. alguma coisa lá que você consegue consultar lá mesmo. Uhum. Tem algumas orientações já lá, tá bom? Até para vocês verem assim, o DocPay a gente está trabalhando com uma transparência, então a gente já deixou disponível no próprio DocPay, para quem tem acesso, consegue visualizar os manuais dentro do próprio DocPay, juntamente com a lista de funcionalidades, com o roadmap, backlog, tudo isso já consta dentro do próprio DocPay. Então, vocês conseguem visualizar e enxergar o trabalho que a gente está fazendo, o que a gente já está planejando para o futuro, está tudo exposto para ser o mais transparente possível para todo mundo. E Vanderlei, só para complementar, nós já temos vários clientes, a adesão está sendo muito boa do DocPay, tá? Os clientes, os usuários estão gostando bastante da ferramenta, acho até pela inovação que ela traz e a questão da usabilidade que a gente consegue trazer para a web também, que é um grande diferencial. E a tua dúvida com relação ao manual é bem pertinente, né? Todos os nossos produtos acompanham os manuais, mas até por ser um produto relativamente novo, tá? A gente tem acompanhado os parceiros e dado um suporte muito próximo. Então, se vocês, se for o caso de vocês terem algum cliente utilizando o DocPay, pode contar aí com o nosso envolvimento, inclusive no trabalho de consultivo, tá? Então, só para deixar essa mensagem, até que a gente tenha todos os manuais aí atualizados e disponíveis para vocês, tá bom? Vamos lá, Vivi, temos mais Alguém um tem, novo. alguém tem mais alguma dúvida em relação ao DocPay, pessoal? Não, a Carol colocou aí uns links, né? Se vocês puderem assistir depois, a gente fala um pouquinho dele também, tá? Vamos lá, Lucas. Vamos lá. E além do DocPay, liberamos também um novo módulo chamado Assist. Também é fresquinho. É um módulo bem menor, bem pequeno, para saneamento de cadastro. Então, é uma consulta para cadastro de parceiros de negócio, tanto cliente quanto fornecedor, com base no CNPJ, você no cadastro de PN, você informa qual CNPJ e faz a consulta. A gente faz a consulta dele na Receita Federal, então a gente já faz o preenchimento do cadastro parceiro de negócio, do CNPJ, que a gente consulta pela Receita Federal, razão social, nome fantasia, o e-mail e telefone, além do endereço, isso consta na Receita Federal, então a gente já busca de lá para preencher. O CEP, a gente consulta no Via CEP, então se você colocar o CEP, a gente também já consegue trazer o endereço preenchido. E a partir do CCC, que é o Cadastro Centralizado de Contribuintes, que é o mesmo cadastro que as Cefases dos estados utilizam para a NFE, tá? Então, para quem não sabe, a Cefases utiliza esse cadastro para validar a inscrição estadual no
na nossa eletrônica, a gente utiliza o mesmo cadastro para consultar a inscrição estadual para preencher no cadastro de parceiro de negócio. Então, é um módulo bem pequeno mesmo, bem enxuto, mas bem funcional. Você, na própria tela do SAP, informou o CNPJ, clicou no executar, no consultar, ele consulta os dados da Receita Federal e já faz o preenchimento de tudo. Tá faltando uma informação aí que a gente até preenche até o KNAI da empresa, tá? Acho que isso vale até aí, talvez valha. Deixa eu. Acho que caiu aqui. Só para complementar o que o Lucas falou, pessoal, a gente faz a busca nesse CCC porque é o cadastro que os estados estão compartilhando de informações, tá? A gente tinha alguns estados só nesse cadastro, mas os outros acabaram migrando. O Sintegra, a gente sabe que o Sintegra era uma fonte de informação aí para a gente verificar inscrição estadual das empresas, né? Estava ativo ou não estava, mas ele não vai ser mais utilizado, né? Existe até uma. Eu nem sei se ele já foi desativado, faz tempo que eu não entro nele, mas havia uma previsão aí de desativar lá o Sintegra e, obviamente, este CCC é o atual, é o que efetivamente os estados vão consultar. É lá que eles vão disponibilizar os cadastros, né, estaduais, e é lá que a gente precisa buscar de fato a informação, tá bom? Sim, até é bem interessante reforçar, porque a gente já teve cenários aqui do pessoal reclamando que a nota fiscal não está sendo emitida, está dando erro de inscrição estadual, mas a inscrição está igual, não está no Sintegra. A gente conseguiu achar até cenários onde a inscrição estadual estava divergente entre o CCC e o Sintegra do próprio estado, o que causava rejeição. Às vezes era um zero à esquerda da inscrição estadual. Minas Gerais teve esse cenário, a gente pegou uma vez. Então, sempre que forem utilizar, assim, o CCC é a ferramenta, é o local mais indicado, né? Eu queria demonstrar o Assist para dar uma olhada, mas eu estou tendo um probleminha aqui para acessar o SAP. Deixa eu conseguir aqui, que já apresenta pelo menos a telinha para vocês visualizarem. Enquanto isso, Façam perguntas, pessoal. Vocês têm enquanto isso, alguma se alguém tiver dúvida alguma dúvida, do que a gente falou? A gente está quase finalizando, falta pouquinho, a gente tem boas notícias aí, né? Passando o assiste aqui, a gente tem outras boas notícias para vocês, mas a gente queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida do que a gente apresentou até agora, se tem alguma sugestão. Vocês estão contentes com o que a gente liberou também? Lucas, eu mostro aqui. você tem aí, porque o meu aqui, a internet aqui, não tá me ajudando hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Aí eu tenho um CNPJ para você consultar aí, que é bem interessante. Só preciso de uma opção aqui para poder. Aqui. Aqui. Então, o que acontece? Aqui no cadastro do parceiro de negócio mesmo, vai ter esse novo Isso. item aqui, ó, assiste, onde você vai colocar o CNPJ aqui, vai clicar em executar, e ele vai preencher todas as informações aqui para você. Então, ele vai preencher o nome, o telefone, o e-mail, aí... Coloca um novo, Giba, por favor. Clica no novo cadastro. Deixa eu pegar aqui. Não, aí eu vou falar para você um CNPJ. Tá. Pode digitar o CNPJ 06 06. 990 Uhum. 590 1000 contra 23. 23.
06990 Eu acho que está dando um erro aqui também para a minha parte aqui, só para mostrar aqui para o pessoal que assim ele vai preencher as informações, inclusive aqui do endereço, ele já vai preencher para mim os dois endereços já aqui, de acordo com aquela consulta que falou da consulta do endereço, com as informações aqui, tá? Nos dois endereços e também a parte aqui da contabilidade aqui na aba imposto, aí ele já vai preencher consequentemente aqui o código CNAE e o CNPJ aqui também. Ele já vai trazer essa informação aqui gravada pro cadastro do parceiro de negócios. E outro ponto da CIT também, que é bicho interessante para quem viu, vai lá no endereço, Gilberto, por favor. A gente deixou um linkzinho, uma seta amarela embaixo, ver mapa. Então, você clicar na seta amarela, ele te abre o Google Maps com o endereço dele no Google Maps. Tá? Você não deve estar compartilhado o Google, né, Gilberto? Não, é verdade. É por isso que a gente não está aparecendo. Eu acho que eu compartilhei só uma parte. Deixa eu mudar aqui. Então, é uma ferramenta que a gente está... Aqui, ele abriu aqui para mim, do Google Maps. Então, é uma ferramenta muito nova. Então, a gente traz aqui já o endereço certinho do Google Maps para você já consultado. É uma ferramenta para facilitar, então, esse cadastro em cima do CNPJ, você consegue preencher. Já está disponível, né, Mar? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser uma demonstração, visualizar, fiquem à vontade. E agora o que a gente tem para 2022, que aí a gente vai ter aí a honra da Marcela falar para a gente o que vem por aí. Então vamos lá, né, gente? Sei que vocês têm pedido aí bastante melhorias. Na medida do possível, a gente tem tentado viabilizar. Então, o que nós fizemos, tá? Nós fizemos um apanhado daquilo que vocês mais pediram para a gente aí nesses últimos tempos. Sentamos aqui internamente e a gente traçou um plano de ação, então nós definimos o que a gente vai priorizar de entrega para o primeiro semestre do ano que vem. É claro que não vão ser somente essas melhorias, a gente também vai correr com outras em paralelo. Vocês viram que a gente trouxe bastante coisa para o importador e para o administrador de arquivos, que apesar de não ser exatamente relacionado à obrigação acessória, a gente sabe que na parte operacional é algo que ajuda muito o dia a dia dos clientes, e tem clientes que, se não tiver a ferramenta funcionando bem, impacta inclusive o faturamento. Então, a gente vai correr em paralelo com outras funcionalidades, mas dentro daquelas que vocês mais pediram, a gente quis trazer aqui para vocês isso em primeira mão. Então, Vivi, por favor, pode colocar aí para a gente. Que aí, no caso, seria a apuração de PIS e COFINS, que eu acho que todo mundo já, alguma vez, aí teve algum cliente que pediu, né? A emissão do CTE, no caso das transportadoras, né? Um caso um pouquinho mais específico, mas a gente já teve muita solicitação também, então a gente resolveu trazer isso para portfólio. A geração da DCTF, né? Aí também como consequência aí da própria apuração de PIS e COFINS, e a geração das guias para recolhimento, tá? Então foi são essas as melhorias que a gente quer trazer aí para o primeiro semestre do ano que vem. E depois, se vocês puderem compartilhar com a gente também o ponto de vista de vocês, será que é isso mesmo que os clientes de vocês mais pedem, né? Será que teria alguma outra coisa que seria mais interessante a gente priorizar? Então, eu queria abrir aqui para a gente realmente utilizar esses eventos aqui, o Time Tech, para a gente poder trocar essa ideia, essa experiência, porque vocês estão aí na ponta com o cliente, né? E de fato vocês vão ter mais conhecimento do que o cliente está pedindo para vocês. Aqui a gente fez com base num levantamento de chamados que a gente teve e também com alguns acionamentos que a gente tem, algumas conversas que a gente tem diretamente aí com os parceiros e alguns clientes, né? Mas se vocês tiverem uma visão diferente dessa nossa aqui, a gente está aberto para rediscutir, para repriorizar também, mas nesse momento o que a gente fechou em termos de planejamento é isso, tá? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar. A gente está chegando aqui ao final, né, Vivi? Acho que essa aqui é a nossa última apresentação.
vamos deixar aqui aberto para perguntas, né? E como eu acho que a gente não teve nenhuma outra pergunta até esse momento, vou aproveitar aqui para a gente fazer então o encerramento desse evento, agradecendo a vocês pela participação e já desejando para todo mundo excelente virada de ano, que venha 2022 e que a gente consiga trabalhar juntos e mais próximos cada vez mais. Gente, muito obrigada de verdade, tá? Tem aí uma mensagem também aí do nosso grupo Skill, que está deixando aí para vocês no chat, o nosso contato, né, que está sendo deixado aí. Tá? Então, quem tiver dúvida, pode ficar à vontade para contatar a gente também. E Giba e Lucas, não sei se vocês querem também deixar alguma mensagem aí para o pessoal. Pessoal, obrigada de novo pela participação. E vamos para 2022 aí juntos, né? Com mais eventos, com mais conversas. Que vocês precisarem também, podem contar conosco. Queria agradecer, gente. Então, obrigado também por estar junto com a gente durante todos esses anos, esse ano principalmente. Então, ano que vem, estamos juntos. A gente quer ouvir de vocês, a gente quer essa proximidade, ouvir o que vocês têm de dúvida, de problema. A gente quer ajudar vocês. Tá? Então, a gente espera que nos próximos eventos, que a gente vai continuar esses eventos ano que vem, tenham certeza sobre isso. A gente quer vocês muito mais próximos, que vocês venham com dúvida, com os problemas, abrindo o microfone para falar. Tá? A gente pede isso em toda a live que a gente faz, todo webinar que a gente faz, a gente fala sobre isso. Estamos juntos, tá, gente? Pessoal, também só agradecer toda essa parceria de todos, né, nos parceiros, amigos, enfim, nesse 2021, e contem conosco, tanto aí para qualquer ajuda que precisar, para conversar, para a gente poder ter aí nosso melhor desenvolvimento naquilo que a gente precisa, tá? Obrigado a todos, bom fim de ano a todos.